São missões ultra-secretas executadas por uma elite militar e de inteligência especialmente treinada. São operações ocultas. Vai! Que usam táticas não convencionais fora do protocolo padrão. Mas por trás das atividades clandestinas e da última palavra em treinamento há segredos. Segredos tão enganosos. Para não falar do ataque a Bin Laden, se você acha que o que leu nos jornais tem a ver com o que houve... Tão ardilosos. A CIA viola as leis de outros países. E isso tem de ficar secreto. Tão potencialmente letais. Deus sabe que o segredo é importante quando sua vida corre perigo. Que foram escondidos do grande público até agora. Eu não vou ser prisioneiro de guerra. Você vai ter que me matar. Porque eu arranco a sua cara mordida se não sobrar munição. Há quem acredite na existência de um livro. Um livro que contém os mais bem guardados segredos dos Estados Unidos da América. Um livro cuja existência só é conhecida por alguns poucos. Mas se esse livro existe, o que ele contém? Origens secretas? Missões secretas? Mentiras secretas? Existirá de fato segredos de Estado? – 24 de janeiro de 2012. Momentos antes de o presidente Barack Obama começar seu discurso anual para o Congresso, ele elogiou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta. Muito bom trabalho. Muito bom trabalho. Mas por quê? Mantida em segredo fora do Departamento de Defesa, veio a informação de que poucos minutos antes, um grupo da Força Especial de Elite dos Estados Unidos, conhecido como Equipe SEAL 6, tinha feito uma ousada operação de resgate de um complexo na Somália. Em questão de minutos, 2 reféns foram resgatados e salvos, e o presidente Obama confirmou o salvamento com as famílias. É a mesma unidade de elite que apenas 8 meses antes levou a cabo uma missão ultra-secreta. A Operação Lança de Netuno. 38 minutos depois, helicópteros americanos desceram em um complexo secreto de Abbottabad, Paquistão. O terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden, estava morto. Os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda. Em horas, a notícia de uma operação especial, ou Black Op em inglês, se espalhou pelo globo e proclamou que os homens da equipe SEAL 6 eram heróis americanos. Mas quem são os soldados de elite por trás de operações ultra-secretas? O que exatamente torna a missão especial? Operação especial é um eufemismo para uma operação não convencional. E operações especiais incluem desde ataques não convencionais ao inimigo, hoje são até cyberataques, até operações de resgate de reféns, vigilância, reconhecimento, coleta de informações. Esses são os tipos de atividade que hoje em dia chamamos de operações especiais. A principal função da operação especial é fazer alguma coisa rapidamente que será executada de imediato sem que ninguém mais saiba que ela está acontecendo. Hoje, numa guerra, precisamos mais de um bisturi do que de um martelo. É ação em segredo. É ação tomada em nome do governo dos Estados Unidos, na qual a mão do governo dos Estados Unidos deve ficar oculta. Assim como as atividades que o governo não pretende confirmar. É um mundo entre a guerra e a paz. Apesar do governo dos Estados Unidos se recusar a admitir sua existência, missões ultrassecretas de primeiro nível só podem ser designadas pelos mais altos escalões de comando do governo e planejadas pela Agência Central de Inteligência. O que faz uma missão ser de primeiro nível?
É uma determinação saída da Avenida Pensilvânia 1600 e do Pentágono. Essas operações normalmente começam com a CIA. Nós coletamos todas as informações para o pessoal entrar em algum lugar em que serão os primeiros a chegar. Como no Afeganistão, a CIA entrou primeiro e as forças especiais depois. A CIA trabalha com a Força Delta e com os SEALs todos os dias. Muita gente dentro da CIA já foi às vezes da Força Delta ou dos SEALs. Os SEALs da Marinha e a Força Delta do Exército são as forças mais reconhecidas. O Exército, Fogo! a Marinha, a Força Aérea e os fuzileiros têm cada um sua tropa de elite sob um comando de combate unificado. O Comando de Operações Especiais é o guarda-chuva que abriga os SEALs, Força Delta, os Rangers e as Operações Especiais da Aeronáutica. Isso envolve mais ou menos cerca de 60 mil pessoas, das quais 20 mil são operadores, atiradores ou arrombadores de portas. O que torna a SEAL-6 diferente e o que faz a Força Delta ser diferente é que são unidades de contra-terroristas de primeiro nível. Quer dizer que podem ir a qualquer parte do mundo a qualquer momento. Quando há uma situação no mundo que ameaça vidas americanas, o presidente quer saber algumas coisas de imediato. Qual é o porta-aviões mais próximo? Qual é a equipe SEAL mais próxima? Qual é o esquadrão Delta mais próximo? Como ele pode fazer a coisa mais certeira? Unidades de operações especiais são treinadas em áreas de ação direta, operações psicológicas, inteligência, vigilância e reconhecimento. Muitos consideram os SEALs a melhor força de combate da Terra e muitas vezes eles recebem a incumbência de conduzir as missões mais terríveis e perigosas. SEAL é a sigla em inglês para terra, mar e ar. Os elementos onde a força opera. No mar, no ar, saltamos de paraquedas, descemos de helicópteros. E em terra, claro, patrulhamos. Então, terra, mar e ar formam o acrônimo SEAL. Os SEALs são chamados neurocirurgiões do tiro. Um SEAL também é capaz de usar as mãos e uma grande variedade de armas. Então, o cara pode esfaquear, retalhar, golpear, bater ou atirar. Ele sabe deixar desacordado ou matar com as próprias mãos. Essa é uma combinação mortal. Foi a fracassada invasão americana de Cuba, em abril de 1961, a invasão da Baía dos Porcos, que impeliu o presidente John Kennedy a criar uma força especial fora da CIA, que fosse capaz de conduzir operações não convencionais. Ele então começou a dos porcos. 52 funcionários da embaixada americana reféns no Irã havia quase 6 meses. A Garra de Águia é bem documentada em termos do que deu errado. Repassamos dezenas de vezes o que poderia dar errado e algo deu errado. Então veio uma tempestade de areia que entrou nos filtros do helicóptero, que não pôde subir o suficiente e bateu na asa de um C-130. Fim de missão. Essa operação foi o motivo pelo qual toda a comunidade de operações especiais foi reorganizada logo depois. Foi consequência direta do fracasso daquela missão. Após o fracasso da Garra de Águia, onde 8 homens dos Estados Unidos morreram, o Departamento de Defesa nomeou o veterano do Vietnã Richard Marcinko para que construísse uma unidade antiterrorista secreta, a equipe SEAL-6 da Marinha. A consequência da Garra de Águia foi que montei a equipe SEAL-6, que considero o auge de minha carreira militar. Um dos segredos da equipe é que quando a criei dei o nome 6, mas eram só 2. A Guerra Fria estava em andamento e pensei que teriam de imaginar onde estariam os outros, então usei o 6. Acho que o fracasso da Garra de Águia certamente influiu para o Congresso autorizar o Comando de Operações Especiais. E agora há um staff normal que não faz outra coisa senão ficar de olho em terroristas e operações especiais pelo mundo. E
E agora temos a capacidade de primeiro nível, que não vai deixar um fracasso acontecer de novo. Operadores especiais de primeira linha, como os SEALs da Marinha, devem levar a cabo missões de contra-terrorismo de alto risco, com precisão cirúrgica e em questão de minutos. Pronto, vamos! Mas que processo de treinamento pode preparar um soldado para essas missões secretas de vida ou morte? E que habilidades realmente diferenciam um SEAL da Marinha de outros operadores de elite? O que é preciso para se tornar operador especial? Primeiro, você deve ser voluntário de um dos ramos das Forças Armadas. Segundo, você deve se qualificar, e isso significa um rigoroso processo de seleção. Quando você observa os números, o pessoal militar ativo é cerca de 1.400.000, o que representa 0,001% da nossa população. E quando você vê as equipes SEAL, eles são apenas cerca de 1.200 dos chamados abridores de porta, atiradores ou operadores. Então o que nós temos é 0,001% dos militares. E isso é 0,0005% do país inteiro. Ninguém é recrutado nas equipes SEALs. Para ser um SEAL, você precisa se candidatar. Precisa ser selecionado física e mentalmente. E as equipes SEALs têm 3 características. Primeiro requisito, ser muito inteligente. Depois, preparo físico e o elemento-chave de todos é a resistência mental. Esse elemento-chave diferencia um SEAL de qualquer outra pessoa. Marchando! Atenção! O índice de reprovação dos SEALs é muito alto. Nunca foi menor do que 85%. Quer dizer que 85% das pessoas que tentaram não conseguiram. Aliás, no primeiro dia eles dizem pra você: olhe pra esquerda, olhe pra direita, olhe pra trás. Daqui a 10 meses, só um de vocês vai estar aqui. Para os SEALs, o treinamento secreto pode ser mais rigoroso e intenso do que o próprio campo de batalha. Nós treinamos agressivamente. Um de nossos lemas é: quanto mais você transpira na paz, menos sangra na guerra. BUDS em inglês é uma sigla que quer dizer Treinamento SEAL Submarino de Destruição. Todo SEAL tem de passar por esse processo inicial de formação. Se você passa pelo BUDS e não pensa em abandonar tudo, há algo errado com você. As pessoas morrem no treinamento, têm hipotermia. A cada treinamento há mortos. Pra baixo, na lama, recomecem! Acidentes de paraquedas, acidentes de mergulho, de descida em cordas. Quando você chega a esse nível de treinamento, tudo o que você faz é muito perigoso. É o preço que se paga para moldar o seu perfil. Antes que os candidatos a SEAL passem para o próximo nível, devem sobreviver à parte mais esperada e temida do treinamento BUDS: a Semana Infernal. Durante 6 dias torturantes, os homens devem pressionar seus próprios limites. Ou irão para casa. A Semana Infernal começa no domingo à tarde e culmina na sexta-feira seguinte. É uma sequência ininterrupta de nado, corrida com obstáculos, corridas por todo lado, carregando barcos na cabeça, e há turnos sucessivos de instrutores. E todos eles são SEALs. Pra dentro d'água. Então, a cada 8 horas, entra uma equipe nova desses instrutores, prontos a usarem cada vez mais rigor com os candidatos. A principal qualidade de qualquer SEAL é ter perseverança total e absoluta. Nós não desistimos, nós preferimos morrer a desistir. Eu não vou ser prisioneiro de guerra. Você vai ter que me matar, porque eu arranco a sua cara mordida se não sobrar nenhuma munição. O BUDS é só um processo de seleção. Depois você tem que provar que tem aptidões para fazer explosões, paraquedismo, mergulho, improvisar explosivos, para salvar reféns, qualquer coisa que seja requerida. São mais de 6 a 10 meses de intenso treinamento, muito pior do que o BUDS. Para os 15% da elite que sobrevivem à Semana Infernal, há uma experiência ainda mais assustadora pela frente: combate em ambientes confinados. CAC é uma sigla para combate em ambientes confinados. O mais difícil tipo de batalha. Pode se dar em um navio ou em um avião de linha. É basicamente uma guerra não convencional, não se dá em terreno aberto.
Você fica em espaço confinado em ordem unida. E não é só isso, mas você fica em luta com os outros. Então você passa por uma sala onde há fogo de ricochete, onde há reféns. Você tem gente amiga ali e gente inimiga. E todo mundo atira. O combate num ambiente confinado inclui inúmeras técnicas de combate que são lançadas ao mesmo tempo em uma mistura homogênea de batalha. Se você não tiver habilidade física ou mental para reagir rápido, ou se não imaginar logo uma solução para o problema que está bem na sua frente, você vai morrer. Para operadores de primeiro nível, recursos especiais de combate direto estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. São instalações adequadamente chamadas Casas da Morte. Uma Casa da Morte é uma casa de treinamento. Você arranja alvos amigos e inimigos. Você pode mudar a mobília que há, ou pode mudar pontos de entrada, modificar a casa, e a pontuação é eletrônica, para não haver dúvida alguma. É ser capaz de atirar em um cartão de 12x7, mais ou menos assim, e ser capaz de colocar 2 balas no cartão a cada vez. Se eu vier acordar você às 2 da manhã e mandar você se armar porque vamos fazer uma incursão, você tem que ter essa precisão de tiro. Quando eu cheguei à equipe SEAL-6, eu percebi que não sabia muita coisa. Esse pessoal leva o CAC ao nível de ciência. Você não sabe CAC até entrar na SEAL-6. No processo de treinamento, você basicamente recebe as qualidades de um atleta superior. Desde o início, você aprende a importância do trabalho em equipe. Eles treinam juntos, trabalham e se comprometem em conjunto e se tornam parte de uma unidade notavelmente eficiente de operações especiais nesse processo. Uma vez completado o treinamento tático do SEAL, os poucos candidatos que passam recebem seu tridente. Mas para os homens da Força SEAL, isso é mais do que um distintivo de honra. O tridente SEAL é a insígnia que cada um de nós carrega no peito. A cabeça da nossa águia está para baixo, em deferência à nação, porque servimos a nação. O segundo símbolo é uma velha pistola. O gatilho está armado, para indicar a prontidão constante. E também há o tridente do Rei Netuno, que representa nosso domínio e comando do mar. Esse aqui é o maior, melhor e mais pomposo aparato que alguém pode usar no peito. Cada SEAL recebe o seu distintivo literalmente enterrado no peito. Eles são espetados pelo seu oficial comandante, o líder da sua equipe, e todos do seu pelotão passam por isso. Você tem que literalmente tirar o distintivo do peito quando ganha. Eu estava decidido. Ou eu voltava pro condado de Wayne, na Geórgia, com um tridente no peito, ou teriam de me mandar para lá em um caixão. Para os Estados Unidos, missões especiais ultra-secretas são um esforço necessário, mas extremamente custoso. Bilhões de dólares são investidos em treinamento, equipamentos, armas, transporte e apoio operacional. Mas como operações especiais são financiadas por um governo que nega sua própria existência? Um orçamento oculto basicamente aloca dinheiro para manutenção, financiamento e logística de nossas equipes de operações especiais. Não pode ser um livro aberto. É oculto porque é secreto e clandestino. Não fosse assim, sua existência seria inútil. Os orçamentos ocultos também são feitos secretamente. Os comitês do Congresso e da Inteligência fazem reuniões a portas fechadas para aprovar orçamentos ocultos. A CIA tem financiamento separado no Congresso. Os militares têm operações especiais que ficam sob programas especiais de acesso. Isso tudo tem de ser secreto. É preciso muito dinheiro para treinar operadores. É preciso muito dinheiro para equipá-los. Quando comecei com 100 atiradores, em 1980,
Meu orçamento para balas usadas no treinamento era maior do que o orçamento da Marinha inteira. É muita bala. Mas quando você se propõe a salvar alguém, não pode ligar para o custo das balas. Você pode comprar a última palavra em equipamento, a última palavra em roupas ou uniformes, em armamentos, em miras. Até em tipos experimentais de alimentos que são pesquisados para dar aos homens energia mais sustentada no campo de batalha. O próprio fato de o governo negar a manutenção dos chamados orçamentos ocultos não deixa de ser uma espécie de brincadeira feita com o povo americano. São bilhões de dólares secretamente alocados a operações especiais todos os anos. Mas quem assina os cheques? Haveria uma cadeia de comando secreta, como querem alguns, que se estende até a Casa Branca? Eu sei que há muitas perguntas sobre como essa linha de comando funciona. E, francamente, eu não estou autorizado a me arriscar a divulgar algo que não deveria. A cadeia de comando do primeiro nível trabalha para o comando do governo. E o Comando Nacional, por definição, é o presidente dos Estados Unidos e o secretário de Defesa, e só. O gerenciamento é do Estado-Maior, mas na essência você tem o presidente que diz eu quero, o secretário de Defesa diz façam, e o chefe diz tropa estejam a postos. Essa não é uma função militar normal. Então isso dá a você linha direta para financiamento, linha direta para informações e para ação. E todo mundo anda com rédea curta. O que eles fazem é vender segredo em nome do inimigo. Sabemos que temos de ter segredos. Mas eles aumentam, aumentam, aumentam e se expandem, expandem, expandem e nunca termina. E somos engolidos pelo Estado e a segurança nacional. Mas como o presidente se exime da responsabilidade nacional e internacional se uma operação especial é descoberta? Afinal, o presidente tem muita ou pouca consciência disso? Uma negação plausível sempre foi escrita pelas subestruturas de operações especiais. Sob a Lei de Segurança Nacional de 1947, qualquer ato cometido que seja ilegal, imoral, antiético ou potencialmente constrangedor deve poder ser negado plausivelmente por pessoas de alto nível. Muitas vezes, as pessoas envolvidas nem sabem exatamente o que estão fazendo. Assim, se alguma coisa der errado, elas poderão escapar. Negação plausível. Manter segredo é sempre bom. O problema do segredo é ele encobrir incompetência. E estamos falando do governo dos Estados Unidos, onde há muita incompetência. Quando esse é o propósito do segredo, há um desserviço ao país. Primavera de 1984. Antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, na Califórnia, o chefe de operações navais James A. Lyons Jr. declarou sua preocupação com a vulnerabilidade das bases militares americanas em casa e no exterior. Determinado a expor as potenciais fraquezas dos sistemas de defesa da América, Lyons pediu ao cérebro por trás da equipe SEAL 6, o comandante Richard Marcinko, que criasse e conduzisse uma operação especial ultra-secreta conhecida como Célula Vermelha. Célula Vermelha estritamente confidencial. Peguei alguns membros da equipe SEAL e contratei um grupo de câmeras e saímos perguntando quais bases ele queria que nós atacássemos. Ele escolhia uma e então saíamos com o propósito de atacar a base. Atacamos durante 9 ou 10 dias. Eu reportava ao oficial superior o que tinha feito na noite anterior e do que eu tinha escapado. E mostrava um filme a ele, que era a prova. A Célula Vermelha do comandante Marcinko realmente expôs fraquezas dos complexos militares americanos. Mas como era essa vulnerabilidade? Em New London, Connecticut, consegui embarcar em submarinos nucleares.
Quando Reagan era presidente, pude colocar um caminhão carregado com bombas ao lado do avião presidencial. A vulnerabilidade ficou provada e, claro, tinha de ser resolvida. Mas terá a Operação Célula Vermelha exposto outros segredos? Segredos que ameaçariam o futuro do próprio comandante Marcinko? Como me encrenquei? Conspirei contra mim mesmo. Eu não sabia que isso era possível, mas foi. Eu já estava aposentado quando o Serviço Naval de Investigação gastou muito dinheiro para descobrir como fiz as coisas que fiz. Fui culpado de um contrato de compra de granadas que eu disse que precisava, do qual o Exército foi o comprador de fato. Não tive nada a ver, mas fui para a cadeia assim mesmo. Porque eu disse que não tinha custado tão caro. Cumpri pena em prisão federal. Pouco mais de 1 ano. Caí no estrume, mas saí cheirando a perfume. Teria Marcinko violado a cadeia de comando ou teria o ex-comandante da equipe SEAL-6 sido vítima de sua própria operação especial? Ou teria o governo criado a Célula Vermelha como meio de orquestrar uma agenda ainda mais secreta? A Célula Vermelha continha uma dualidade. Ela testava as instalações americanas, mas ao mesmo tempo construía um banco de dados que iria nos permitir levar operações secretas no mundo inteiro e juntar uma equipe de assalto em algum lugar sem que ninguém soubesse disso. Sem dúvida, as mais ocultas e estritamente confidenciais de todas as operações especiais nascem sob o manto de mistério da Agência Central de Inteligência. Muitos agentes da CIA passam suas carreiras inteiras envoltos em uma existência clandestina, operando atrás das linhas inimigas, espionando países estrangeiros, roubando segredos e fazendo contra-espionagem. Quando você olha a CIA, vê a primeira linha de defesa do país. Vamos aonde os outros não vão e realizamos o que os outros não realizam. Espionamos, conduzimos ações de espionagem, roubamos segredos. E fazemos isso por fontes humanas. Conduzimos análises. O número exato de analistas que temos é confidencial, mas é de longe o maior grupo de analistas de inteligência do governo. Existem também várias organizações filiadas à CIA, não necessariamente baseadas em Langley. Como isso é feito, onde e quando é feito, é ultra confidencial. Poucas pessoas dessas organizações são de conhecimento público. Tudo o que a CIA faz tem de ser feito secretamente, porque quando manda seus agentes a países estrangeiros para coletar informações, a CIA viola as leis desses países. A 240 quilômetros de distância do quartel-general da CIA em Langley, Virgínia, encravada em uma área rural, há uma instalação ultra-clandestina de treinamento. O campo Peary, onde novos agentes da CIA são postos à prova. O governo dos Estados Unidos se recusa a reconhecer sua existência, mas quem o conhece simplesmente chama o campo de A Fazenda. A Fazenda é uma base de treinamento, uma antiga base naval que não podemos chamar pelo nome, mas podemos dizer a Fazenda. Há todo tipo de treinamento lá. Treinamento com armas, direção de alta velocidade, como tirar alguém da estrada a 110 km por hora, treinamento com paraquedas, escrita codificada, comunicações de curto alcance, comunicação com satélites, marcar encontro com um submarino no Atlântico no meio da noite, sabe? Coisas úteis assim. O leque de habilidades que um operador especial deve usar é impressionante. É comunicação, são explosivos, são destruições, técnicas de desarmar explosivos, todo tipo de arma possível e imaginável. Usamos sistemas de controle. Posso fazer uma bomba a partir de agora até meia-noite que pode derrubar este hotel. Como se detém isso? Da fazenda, um operador pode ir parar em uma grande cidade americana.
e tem de poder manter seu anonimato em um jogo de caça ao espião na vida real. O treinamento da CIA não para. Colocam você nas ruas de Washington e o vigiam constantemente. Até usam agentes do FBI. Supõe-se que você os detecte, que possa passar informações e coisas assim, mesmo sob observação. E isso 18 horas por dia. Vão tentar derrubar você, ver em que ponto você comete um erro. Querem encontrar pessoas que podem viver fora do país, sob a pressão de um governo estrangeiro que as observa. Você aprende, isso faz parte de sua vida. Você tem de assumir que há escutas em qualquer sala, que você está sendo vigiado o tempo inteiro. O ex-agente da CIA, Bob Baer, cujos feitos clandestinos inspiraram o filme de suspense de 2005, Siriana, foi o responsável pela CIA no Iraque durante os anos que se seguiram à Guerra do Golfo. Sua operação secreta era organizar a oposição contra um dos mais brutais ditadores da história moderna, Saddam Hussein. Um general iraquiano veio a mim e disse que podia se livrar de Saddam, que tinha uma companhia de tanques perto de Tikrit. E nosso plano era causar um desvio de atenção em Bagdá e começar a atirar para que Saddam fosse para Tikrit. E quando estivesse lá, nosso coronel entraria com os 12 tanques no complexo dele de Tikrit e pediria que renunciasse ou seria morto. Em 1995, Baer informou o governo Clinton que havia uma oportunidade para neutralizar o homem chamado Açougueiro de Bagdá. Mas, inexplicavelmente, eles recusaram. Fui chamado de volta pelo FBI e investigado por assassinato e tentativa de assassinato. Imaginei que se meu empregador pensava em me pôr na cadeia, tinha que me mudar. Mas por que o governo interromperia a operação secreta de Baer e por que investigaria o homem da CIA mais graduado no Iraque? Quando fui à CIA, achei o mundo muito preto e branco. Estávamos preocupados com a União Soviética se Moscou lançaria um ataque contra os Estados Unidos. As pessoas que faziam contra-terrorismo, que culminou com o 11 de setembro, tinham sido deslocadas da União Soviética. Então havia um homem ótimo para contar tanques, mas que de repente foi investigar Bin Laden. Muitas dessas pessoas nunca tinham saído de sua cidade, não falavam árabe, mal sabiam quem era Bin Laden, o que era a Al-Qaeda. E qual seria a consequência para a antiga CIA que lutava para se modernizar? 11 de setembro de 2001. A América foi vítima de uma operação secreta em casa. Quando 11 de setembro aconteceu, eu estava em Washington. Alguém me ligou e disse, ligue a TV. O segundo avião bateu. Depois o do Pentágono. E eu podia ver o Pentágono em chamas da minha casa. Minha primeira reação foi, finalmente vão levar esse assunto a sério. Os eventos de 11 de setembro galvanizaram a comunidade de inteligência e das forças especiais sob uma só operação especial: caçar e matar o cérebro por trás do ataque de 11 de setembro, Osama Bin Laden. Os eventos de 11 de setembro quase fizeram as vezes de abrir as comportas para as operações especiais. Era como se você tivesse um Rottweiler numa jaula com um enforcador e, de repente, alguém abre a jaula e retira o enforcador do cachorro e dá ordem para ele. Vai morder alguém. Em agosto de 2010, os responsáveis pela inteligência da Casa Branca pediram uma reunião secreta com o presidente Obama. Quase 10 anos após o 11 de setembro, o presidente Barack Obama deu a ordem de lançar a operação especial para capturar ou matar Osama Bin Laden. A operação Lança de Netuno.
Em 2 de maio de 2011, a 1h15 da manhã, um avião militar americano de transporte saiu de Bagram, no Afeganistão, e 20 guerreiros de elite da equipe SEAL 6 foram levados a uma base aérea no noroeste do Paquistão, onde entraram em 2 helicópteros Chinook. Seu destino? Uma casa de vários andares em Abbottabad, fortificada com paredes de 3,60 metros e guardas armados. Observamos o local durante anos. Nos meses anteriores à operação, nós tínhamos construído uma residência de imitação. O pessoal da SEAL 6 conhecia cada centímetro daquele lugar, assim como você e eu conhecemos cada detalhe da nossa cozinha. Foram 8 ou 9 anos de trabalho. E trabalho incrivelmente intenso e detalhado, feito pela CIA e outros, que levaram a uma equipe de SEALs descerem naquele lugar e levarem Bin Laden. Escoltados por 2 helicópteros Black Hawk Stealth, os SEALs, equipados com óculos de visão noturna e carabinas M4, irromperam no complexo. Eles tinham muitos detalhes do local, mas o que eles pensaram ser uma porta era uma porta falsa e ela estava fechada. Eles acabaram tendo de explodir uma parede para abrir caminho. Enquanto os SEALs entravam na casa, outro helicóptero Stealth não relatado foi forçado a pousar. Fomos informados publicamente que havia um helicóptero de operações especiais danificado e depois parcialmente destruído. Não teríamos sabido desse helicóptero se ele não tivesse caído. Os SEALs invadiram a casa, confiantes em seu treino de combate em ambiente confinado, avançando de sala em sala. Então eles subiram pela casa de 3 andares até que encontraram Osama Bin Laden. E o tiraram de lá enquanto ele procurava uma arma. Em questão de segundos, o mais notório terrorista do mundo estava morto. Toda a operação não durou 1 hora, levou mais ou menos 38 minutos, mas os momentos realmente decisivos, quando foram capazes de localizar Osama e colocar balas no corpo dele, aconteceu em menos de 1 minuto. 38 minutos é muito tempo. E esse tempo fica mais longo ainda se a gente atirando em você. E fica ainda mais longo se você tiver um helicóptero que cai, tiver de explodir uma parede para entrar e não vai conseguir se não tiver reforço. Domingo, 1º de maio, 11h35 da noite. O presidente Obama fala à nação. Boa noite. Os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda. Mas, em horas, detalhes contraditórios do ataque se espalharam pelo mundo. E nos dias seguintes, as declarações oficiais do governo dos Estados Unidos mudaram várias vezes. Uma semana depois da incursão, tinham dito para nós várias histórias contraditórias, que nunca foram resolvidas. Por que eles se desfizeram do corpo tão depressa? Quem deu a ordem de assassiná-lo, ao invés de pegar uma fonte tão valiosa de informações e questioná-la? Ninguém, exceto a equipe da incursão na casa de Abbottabad, sabe o que aconteceu naquele lugar. Eu acho risível que pessoas achem que alguém teve uma informação privilegiada sobre o que houve realmente na operação que matou Bin Laden e essas coisas. Você vai ouvir muita propaganda da Casa Branca e nenhum SEAL quer falar nem vai dizer nada. Francamente, fiquei surpreso com o quanto foi revelado sobre a operação para pegar Bin Laden. O que sabemos é que o governo anunciou que uma equipe SEAL levou a cabo uma incursão na qual Bin Laden foi morto. E que depois Bin Laden foi levado para um navio e recebeu um sepultamento muçulmano no mar. A morte de Bin Laden marcou a maior vitória da guerra contra o terror. Então, por que o governo dos Estados Unidos estaria tão ávido em dar versões da incursão a Bin Laden? E recusar a mostrar qualquer foto? Todo membro desse tipo de equipe entende que divulgar informações, mesmo sobre uma operação especial que aconteceu há anos, pode ameaçar quem estiver na próxima missão. O velho ditado, em boca fechada não entra mosquito,
Eles entendem. Em missões especiais ultra-secretas, o segredo está acima de tudo. Mas a natureza clandestina das operações especiais, como a Operação Lança de Netuno, pode gerar teorias da conspiração e alimentar a desconfiança para com o governo. Com esse tipo de desinformação, não se sabe se a operação foi realmente como disseram. Aliás, para falar a verdade, não há prova nem mesmo de que Bin Laden estivesse lá. Mais de 90% das guerras de hoje são de natureza psicológica. E eu não posso deixar de insistir que isso é essencial, é a chave para o sistema global. PSYOPs, ou operações psicológicas, são basicamente uma tentativa de influenciar corações e mentes. Uma tentativa de convencer as pessoas de certas coisas. Algumas coisas verdadeiras e outras não. Além da propaganda, dos rumores e relatos contraditórios, uma coisa é clara. A escalada de orçamentos ocultos para operações especiais pode revelar um dos grandes segredos militares da América. O futuro da arte da guerra e a guerra global contra o terrorismo dependem muito de operações especiais e de guerreiros de elite preparados a sacrificar suas próprias vidas pela segurança de sua nação. Já me perguntaram, é verdade que a maioria dos operadores não vê seu 30º aniversário? Quando eu entrei para SEAL 6, se você me dissesse que eu viveria 40 anos, eu ia achar que você é um louco. Os segredos que guardamos são muito necessários. Não gostamos que saibam onde nós estivemos, para onde nós vamos ou de onde nós voltamos. Fui um guerreiro de elite no mundo moderno e nada mais me importava. Tínhamos um ditado na SEAL 6 que dizia: viva rápido, morra jovem e deixe um belo cadáver. Tem cada um sua tropa de elite sob um comando de combate unificado. O Comando de Operações Especiais é o guarda-chuva, que abriga os SEALs, Força Delta, os Rangers e as operações especiais da aeronáutica. Isso envolve mais ou menos cerca de 60 mil pessoas, das quais 20 mil são operadores, atiradores ou arrombadores de portas. O que torna a SEAL 6 diferente e o que faz a Força Delta ser diferente é que são unidades de contra-terroristas de primeiro nível. Quer dizer que podem ir a qualquer parte do mundo a qualquer momento. Quando há uma situação no mundo que ameaça vidas americanas, o presidente quer saber algumas coisas de imediato. Qual é o porta-aviões mais próximo? Qual é a equipe SEAL mais próxima? Qual é o esquadrão Delta mais próximo? Como ele pode fazer a coisa mais certeira? Unidades de operações especiais são treinadas em áreas de ação direta. Operações psicológicas, inteligência, vigilância e reconhecimento. Muitos consideram os SEALs a melhor força de combate da Terra, e muitas vezes eles recebem a incumbência de conduzir as missões mais terríveis e perigosas. SEAL é a sigla em inglês para terra, mar e ar. São missões ultra-secretas executadas por uma elite militar e de inteligência especialmente treinada. São operações ocultas que usam táticas não convencionais fora do protocolo padrão. Mas por trás das atividades clandestinas e da última palavra em treinamento há segredos. Segredos tão enganosos. Para não falar do ataque a Bin Laden, se você acha que o que leu nos jornais tem a ver com o que houve... Tão ardilosos. A CIA viola as leis de outros países e isso tem de ficar secreto. Tão potencialmente letais. Deus sabe que o segredo é importante quando sua vida corre perigo. Que foram escondidos do grande público até agora. Eu não vou ser prisioneiro de guerra. Você vai ter que me matar. Porque eu arranco a sua cara mordida se não sobrar munição. Há quem acredite na existência de um livro. Um livro que contém os mais bem guardados segredos dos Estados Unidos da América. Um livro cuja existência só é conhecida por alguns poucos. Mas se esse livro existe,
O que ele contém? Tuno. 38 minutos depois, helicópteros americanos desceram em um complexo secreto de Abbottabad, Paquistão. O terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden, estava morto. Os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda. Em horas, a notícia de uma operação especial, ou Black Op em inglês, se espalhou pelo globo e proclamou que os homens da equipe SEAL 6 eram heróis americanos. Mas quem são os soldados de elite por trás de operações ultra-secretas? O que exatamente torna a missão especial? Operação especial é um eufemismo para uma operação não convencional. E operações especiais incluem desde ataques não convencionais ao inimigo, hoje são até cyberataques, até operações de resgate de reféns, vigilância, reconhecimento, coleta de informações. Esses são os tipos de atividade que hoje em dia chamamos de operações especiais. A principal função da operação especial é fazer alguma coisa rapidamente que será executada de imediato sem que ninguém mais saiba que ela está acontecendo. Hoje, numa guerra, precisamos mais de um bisturi do que de um martelo. É ação em segredo. É ação tomada em nome do governo dos Estados Unidos, na qual a mão do governo dos Estados Unidos deve ficar oculta, assim como as atividades que o governo não pretende confirmar. É um mundo entre a guerra e a paz. Apesar do governo dos Estados Unidos se recusar a admitir sua existência, missões ultrasecretas de primeiro nível só podem ser designadas pelos mais altos escalões de comando do governo e planejadas pela Agência Central de Inteligência. O que faz uma missão ser de primeiro nível? É uma determinação saída da Avenida Pensilvânia 1600 e do Pentágono. Essas operações normalmente começam com a CIA. Nós coletamos todas as informações para o pessoal entrar em algum lugar em que serão os primeiros a chegar. Como no Afeganistão, a CIA entrou primeiro e as forças especiais depois. A CIA trabalha com a Força Delta e com os SEALs todos os dias. Muita gente dentro da CIA já foi às vezes da Força Delta ou dos SEALs. Os SEALs da Marinha e a Força Delta do Exército são as forças mais reconhecidas. O Exército, fogo! A Marinha, a Força Aérea e os Fuzileiros. Origens secretas? Missões secretas? Mentiras secretas? Existirá de fato segredos de Estado? – 24 de janeiro de 2012. Momentos antes de o presidente Barack Obama começar seu discurso anual para o Congresso, ele elogiou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta. Muito bom trabalho. Muito bom trabalho. Mas por quê? Mantida em segredo fora do Departamento de Defesa, veio a informação de que poucos minutos antes, um grupo da Força Especial de Elite dos Estados Unidos, conhecido como Equipe SEAL 6, tinha feito uma ousada operação de resgate de um complexo na Somália. Em questão de minutos, 2 reféns foram resgatados e salvos. E o presidente Obama confirmou o salvamento com as famílias. É a mesma unidade de elite que apenas 8 meses antes levou a cabo uma missão ultra secreta. A Operação Lança de Netuno.